Deus. Josué capítulo 6 diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se, mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Josué. Amados, a Páscoa, a celebração da Páscoa, que é feita em memória de Cristo, em memória do Cordeiro Eterno, ela sempre pode significar um divisor de águas na nossa caminhada. Se nós compreendêssemos verdadeiramente o poder que Deus derrama sobre as nossas vidas, quando nós o obedecemos, quando nós celebramos a vitória de Cristo, quando nós participamos do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo, não apenas uma única vez ao ano, mas todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos comer deste pão, que é a palavra. Todos os dias nós precisamos da cobertura do sangue. Precisamos beber desse vinho, para que em cada dia sejamos mais do que vencedores. Amados, quando o povo de Deus atravessou o Jordão, se você voltar um pouquinho, aí alguns versículos, você está no capítulo 6, no versículo 10 de Josué 5, diz assim: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então, assim que atravessaram o Jordão, primeira atitude, primeira posição do povo foi celebrar a Páscoa. E Deus disse, antes da celebração, nos versículos 8 e 9 de Josué 5, diz assim: e aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Então, existem sequências na nossa trajetória cristã que nos preparam para as grandes conquistas e para as grandes vitórias. O tema da mensagem hoje é: você está preparado para conquistar a terra e alcançar as promessas? Vou repetir a pergunta. Você está preparado para conquistar a terra e alcançar as promessas? Se você não estiver, Deus não tem o que fazer, porque Ele já nos deu tudo o que nós precisávamos para essa conquista e para essa vitória. Amados, Deus levanta líderes, como levantou Josué, como levantou Moisés, para conduzir o povo. Mas ainda que os líderes sejam responsáveis pela condução do povo, toda conquista e toda vitória, ela é individual ou familiar. Por que na igreja nós contemplamos muitas vidas alcançando grandes vitórias e tantas vidas rodando em círculo, patinando, deixando de alcançar grandes vitórias, deixando de desfrutar da vida abundante que Cristo prometeu? Por que dentro de um mesmo povo, amados, nós contemplamos assim situações tão distintas, tão díspares, né, entre o que Deus está fazendo numa vida, numa família,
e o que, entre aspas, Deus não pode fazer ou está deixando de fazer em outra vida, outra família. A palavra de Deus nos assegura que todas as bênçãos espirituais e todas as bênçãos materiais já foram liberadas para nós. Evidentemente, depende da nossa posição, depende das nossas atitudes, depende da nossa fidelidade, depende da nossa obediência. E eu creio que Josué estava passando por um tempo, uma grande luta interior, porque ele havia perdido o maior líder que o povo de Deus já conheceu, o povo judeu, que foi Moisés. Josué caminhou juntamente com Moisés por 40 anos. Foi um servo fiel. Honrou Moisés em todo o tempo. A Bíblia diz que jamais Josué pronunciou qualquer palavra que pudesse desprestigiar, denegrir a imagem, qualquer atitude, palavra de rebelião, de revolta, de desobediência a Moisés. Moisés, um homem, um servo de Deus, com o qual Deus falava face a face. Um homem que por muitas vezes Deus disse para ele: eu não suporto mais a rebelião do povo, eu não suporto mais o coração endurecido do povo, eu não suporto mais as murmurações, eu não suporto mais a incredulidade, eu não suporto mais a infidelidade, e eu farei de você, Moisés, uma nova nação. Os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, as 12 tribos, eu aniquilarei e farei de você uma nova nação. E Moisés disse assim: Senhor, não faça isso. Olha a integridade. Imagina um de nós, Deus falando conosco dessa forma, diz assim: se você quiser, eu vou te usar de uma forma poderosa e você será o marco de um novo tempo, o marco de uma nova nação. Certamente a nossa vaidade, a nossa presunção, muitas vezes, ou a nossa desestrutura espiritual, o nosso despreparo espiritual, iriam nos fazer celebrar. Moisés disse assim: não, Senhor, não faça isso. Tenha misericórdia do povo. Senhor, tu deste a promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu já sou descendente deles, o Senhor não precisa fazer de mim uma nova nação. Coloca as 12 tribos na terra que o Senhor prometeu. Suporta mais um pouco o povo. Que as tuas misericórdias, que se renovam a cada amanhecer, sejam o suficiente para que o povo não seja consumido. Ainda assim, por muitas vezes, Deus trouxe, amados, assim, grande mortandade no meio do povo. Uma, quando eles fizeram para si, para o povo, um bezerro de ouro. Quando o povo saiu do Egito, Deus fez com que os egípcios abençoassem o povo de Deus com toda a riqueza do Egito. Irmãos, diz a palavra que eles saíram com todo o gado, com todos os animais, saíram com joias, né, com pendentes de ouro, com braceletes, com colares, com grandes fortunas em ouro, prata e pedras preciosas. Só que andaram um pouquinho no deserto, depois de grandes milagres, grande mover da mão de Deus, Deus abriu o mar vermelho, abençoou poderosamente o povo, fez milagres, fez brotar água da rocha, desceu o maná dos céus. Moisés foi buscar a face do Senhor, ficou 40 dias no monte na presença de Deus. Quando ele voltou, o povo tinha feito um bezerro de ouro, com toda a riqueza que saiu do Egito. Fundiram todo o ouro e fizeram esse bezerro. Deus olhou e falou: Moisés, chega. Chega. Como que o povo que viveu o que viveu no Egito como escravo, e depois viu os sinais e maravilhas das 10 pragas, que viu as casas dos israelitas serem protegidas pela aspersão do sangue do cordeiro, ninguém de Israel morreu, e viram todos os primogênitos dos egípcios, tanto os homens quanto os animais, morrerem. O povo viu a operar das minhas mãos. O povo viu eu abrir o mar vermelho, fazer brotar água da rocha, descer o pão dos céus. O povo ficou alguns dias sem liderança, fez para si um bezerro de ouro. Amados, se você parar para pensar, você vai ver assim, quantas vezes nós criamos bezerros de ouro nas nossas vidas. Quantas vezes nós trocamos a presença de Deus, o operar de Deus, o amor de Deus, por coisas que agradam a nós próprios, as nossas vidas.
aos nossos olhos, aos nossos corpos, aos nossos propósitos, nossos projetos. Quantas vezes nós invertemos a equação e deixamos Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, às vezes até perdemos de vista onde Ele está. E Deus disse para Moisés, chega. Moisés clamava, Senhor, tem paciência. Esse povo é teu. E Josué caminhava 40 anos ao lado de Moisés. Viu o que Deus operou. Viu Deus fazer sucumbir famílias e famílias, como de Corá, na revolta, quando queriam tomar o lugar de Moisés. Um povo que viu Deus fazer florescer a vara de Arão, para que ninguém tivesse dúvida sobre quem eram os escolhidos de Deus. Josué acompanhava tudo e diz a palavra de Deus que Deus falou para Moisés, Moisés, quem vai te suceder é Josué, porque ele é fiel. Mas aí um líder da estrutura de Moisés falece. Mas nós temos a impressão de que quando perdemos alguém que é uma referência, dá a impressão que a obra de Deus não vai prosseguir. Deus falou para Josué, Josué, Moisés é morto. Agora a bola está com você. Irmãos, Deus trata com cada um de nós e estabelece os seus propósitos, os seus decretos, de uma forma extremamente simples. Chegou o tempo da morte. E a palavra de Deus diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Moisés está morto. Agora tu conduzirás este povo. Um povo rebelde, um povo murmurador, um povo incrédulo. Mas todos aqueles que não creram haviam perecido no deserto. Moisés não atravessou o Jordão. Deus lhe mostrou a terra prometida, mas disse, você não vai entrar. Moisés desobedeceu a Deus uma única vez. E Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Não sei se você conhece a história. Sabe qual foi a desobediência de Moisés? Deus disse para ele, Moisés, ordena a rocha que dê água. E como Moisés, por muitas vezes, feriu a rocha com o seu cajado, pela ordenança de Deus, ele criou aquilo como hábito. Então Deus falou para ele, ordena a rocha, fala para a rocha, para brotar água, para dizer para Moisés o poder da palavra. E para que o povo compreendesse que o poder não estava no cajado, mas estava na palavra liberada. Aí Moisés, pelo hábito, foi lá e feriu a rocha. Deus o honrou, a rocha brotou água, mas Deus disse para ele, Moisés, você não precisava ter me desobedecido. Por essa desobediência, olha o tamanho da desobediência. Por essa desobediência, você não vai adentrar na terra prometida. Amados, se Deus fosse usar conosco o mesmo critério que usou com Moisés, nós estávamos aniquilados. A desobediência de Moisés foi ferir a rocha, ao invés de ordenar a rocha. E Deus bloqueou o ingresso dele na terra prometida. Imagine se ele fosse usar conosco do mesmo critério. Nós estávamos aniquilados. Se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, nós estávamos destruídos. Amados, hoje, a graça que emana da cruz, a obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo, a intercessão de Jesus por mim e por você, a intercessão do Espírito Santo por mim e por você, quebranta, move o coração de Deus. E ainda que nós produzamos tantos lixos durante o dia, tantos lixos durante a noite, produzimos lixos através do que pensamos, produzimos lixo através do que falamos, produzimos lixo da forma como agimos, produzimos muito mais lixo pela forma como reagimos. Só que eu creio que durante a noite, enquanto nós dormimos, depois de confessarmos os pecados, depois de dobrarmos nossos joelhos à beira da cama, normalmente, agradecendo a Deus pelo dia que se finda, pedindo perdão pelos pecados do dia, consagrando a nossa vida, colocando todas as nossas preocupações, nossas ansiedades, nosso propósito, projeto nas mãos dele, sabendo que qualquer outra preocupação é vã. Então Deus toma tudo aquilo em suas mãos de poder, e quando Ele nos vê dormindo,
Eu creio que ele tem exatamente a atitude dos pais. Quando vê o filho, depois de serelepar, de aprontar todo durante o dia, depois de fazer tantas coisas que muitas vezes desagradou até os pais. Aí os pais olham o filho dormindo e falam, meu filho é uma benção. Que paz, né? Que criança boazinha, que criança abençoada. Os pais sabem do que eu estou falando. Quando os pais olham para o filho dormindo, irmãos, assim, né? Fala, que bênção, que dádiva, né? Os filhos são a herança do Senhor. Então Deus olha para nós, para mim, para você, adormecidos, recolhe todo o lixo, lança nas profundezas do mar, e ao amanhecer nós estamos assim, alvos como a neve, brancos como a lã. Aí ele olha assim e fala, meus filhos são perfeitos, vou continuar amando-os e renovar sobre eles as minhas misericórdias. O processo é esse, amado. O dia que Deus parar de recolher o lixo da madrugada, nós não amanheceremos, ou amanheceremos sem a cobertura da graça, do amor e do poder de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada amanhecer, são a causa de não sermos consumidos. Josué viu esse povo, amado, desobedecer a Deus, não crer em Deus, murmurar contra Deus, blasfemar contra Deus, criar outros deuses como o bezerro de ouro. O povo declarar que tinha saudade do Egito, ainda que fosse escravo, porque tinha comida. Eles tinham as panelas de carne, com pepinos, com alhos silvestres. Eles viviam a troco de comida. O salário do povo era comida. O povo estava indo para a maior conquista da vida, para a maior vitória da história da humanidade. E o povo murmurava, reclamava. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que o amor de Deus é infinito, se você for capaz de refletir um pouco sobre o que estou falando, você vai entender o que é amor. Deus manteve o povo debaixo da sua graça, debaixo do seu poder. E nos 40 anos de deserto, jamais, diz a palavra, a coluna de nuvem para proteger do sol se apartou do povo. E também a coluna de fogo à noite para proteger das feras e para aquecer o povo se apartou diante do povo. 40 anos, Deus suportou tudo. E disse para Josué, você vai conduzir esse povo. E assim como fui com Moisés, serei contigo. Coube a Josué celebrar a primeira Páscoa na terra da promessa. E coube a Josué receber de Deus a estratégia para conquistar Canaã. Para conquistar a terra prometida, eles tinham que conquistar uma cidade chamada Jericó. Jericó, amados, era uma cidade extremamente fortificada, uma cidade extremamente guardada, um exército poderoso, um povo que confiava na segurança dos muros, das muralhas. Mas Deus disse para Josué, eu entreguei a Jericó ao seu rei, aos seus nobres, aos seus valentes, nas tuas mãos. Eu quero dizer para você hoje, tudo quanto Deus tem de promessas para a minha vida e para a sua vida, Ele já nos entregou. Por que nós não desfrutamos? Porque não obedecemos, porque não compreendemos, porque queremos fazer do nosso jeito. E eu vou dizer para você, e para mim também, do nosso jeito não dá certo. Não dá certo. Experimenta um dia fazer do jeito de Deus. Sabe como que é fazer do jeito de Deus? Deixa Deus fazer. Amados, muitas vezes nós não temos a exata dimensão do que Deus é capaz de fazer, porque não cremos, ou porque não obedecemos. Então, para que nós estejamos preparados para essa grande conquista, será necessário que nós também, como Josué fez junto com o povo, comecemos a derrubar as muralhas que impedem a vitória. Mas todos nós temos muralhas diante de nós. Todos temos. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas todos nós temos impedimentos para a conquista,
para receber as promessas. Se nós orarmos pedindo discernimento espiritual, se nós clamarmos pela presença do Espírito Santo de Deus no nosso dia a dia, mas no nosso dia a dia, não dá para nós dizermos assim, domingo eu sou do Senhor, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, pertenço a mim mesmo, sou eu que mando, que é o que nós fazemos normalmente. Domingo é um dia consagrado, o resto da semana eu vou fazer do meu jeito. No domingo eu oro, peço perdão, Deus faz. Nós fazemos assim normalmente, amados. Ainda que não reconheçamos, ainda que não confessemos, nós fazemos assim normalmente. Então, eu queria que você hoje pudesse refletir sobre quais muralhas precisam ser derrubadas na sua vida, em relação às suas atitudes, em relação à tua forma de enxergar. Josué conheceu um povo, como Moisés também conheceu, como Caleb conheceu. Josué conheceu o povo que se chamava pelo nome do Senhor. A igreja que Moisés dirigia tinha milhões de membros. 80% dessa igreja morreu no deserto. Todos saíram com a mesma mão forte do Egito. Todos atravessaram o Mar Vermelho. Mas só os que creram, só os que não murmuraram, só os que não se rebelaram, só os que não criaram ídolos para si atravessaram o Jordão. Imagine o que é você sair com um povo, com 12 príncipes das 12 tribos. Os que saíram do Egito eram em torno de 3 a 4 milhões de vidas. Imagina uma cidade dessa sendo estabelecida no deserto. E de repente você começa a ver cada um sucumbir pela desobediência, pela incredulidade, pela murmuração, pela rebelião, pela idolatria. E é interessante, mas que a Bíblia não fala dos pais apenas. Fala que todos os familiares, porque a cabeça, que é o marido, não pensava, todo o corpo padecia. Quem é o corpo? A mulher e os filhos. Todas as vezes que o varão, que é a cabeça, desobedecer a Deus, não praticar a palavra de Deus, não temer a Deus, não compreender o que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Todas as vezes que o varão agir de forma contrária à palavra, toda a família sofrerá. Toda a família sofrerá. Não é possível estarmos todos no mesmo barco e os vendavais, as tempestades, atingirem apenas uma parte do barco. No mar da vida, no mar da travessia, no mar da trajetória cristã. Se o capitão, se o piloto do barco não tiver temor, tremor, sabedoria, todos que estiverem com ele no barco, estou falando de família, poderão sucumbir. Josué capítulo 6, versículo 10 diz assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo, leia comigo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Olha que ordem de sabedoria Deus deu para Josué, Josué deu ao povo. Diz assim, nós vamos rodear a cidade. Durante 6 dias nós vamos dar uma volta na cidade. No 7º dia vamos dar 7 voltas. Só que nesse tempo, todo mundo fecha a boca. Irmãos, falar isso para crente é pedir demais. Falar isso para o povo de Deus é pedir demais. Ou não. Imagine Deus falando comigo, com você hoje, fala assim, vocês têm vitórias para alcançar. Em 7 dias eu vou mudar a história de vocês. Só que durante esses 7 dias vocês não falam nada. Ninguém reclama da vida, ninguém murmura, ninguém fala né? Ninguém fala, ai meu Deus, ninguém fala mal do outro, ninguém mente, ninguém faz fofoca,
Ninguém entra no Facebook, ninguém entra no Instagram, ninguém entra, sei lá, nas outras redes aí, ninguém vai fuçar a vida de ninguém, vocês vão ficar apenas quietos, orando, são apenas 7 dias. Quantos de nós completaríamos a jornada? Precisa responder para mim. Deus sabe. Amados, muitas vezes nós não conseguimos ficar quietos. O salmista diz assim: ainda que os meus pensamentos transgridam, quem sabe completa, os meus lábios não transgredirão. Ainda que os meus pensamentos transgridam, ainda que eu pense coisas que eu não devia pensar, ainda que eu tenha vontade de falar o que eu não devia falar, eu vou colocar aquilo que o outro salmista fala assim: Senhor, coloca um cadeado na minha boca e tira a chave, porque se a chave ficar comigo, eu abro no mesmo instante. Então Josué fala assim: todo mundo calado, fica quieto, deixa Deus operar. O Senhor está falando comigo essa noite, eu creio que esteja falando com você. Nós precisamos aprender a controlar o nosso falar. Amém? Amém, amados? Nós precisamos aprender a controlar o nosso pensar. Amém? Nós precisamos aprender a controlar o nosso agir. E mais que isso, o nosso reagir. Amados, são ordenanças que Deus traz justamente porque nós precisamos obedecer dessa forma. Então Josué fala assim: ninguém abre a boca, ninguém fala nada, porque o povo murmurou durante 40 anos. O povo estava diante da grande vitória 1 ano depois de sair do Egito. E sabe quando tem uma expressão que fala assim: o fazendeiro determina que um capataz acorde cedo. Ele vai lá, junta o gado, né, no curral, separa as vacas leiteiras, ordenha, tira o leite e deixa ali. Fez a parte dele, aí vem um e chuta o balde. Irmãos, muitas vezes nós acordamos de madrugada, pegamos a vaca leiteira, tiramos o leite e nós mesmos, de vez em quando, chutamos o balde. O leite derramou, acabou, amado. Ninguém aproveita leite derramado, ainda que nós murmuremos e choremos pelo leite derramado. Então, Josué fala: espere, porque vocês vão ver o que é vitória. E Josué sabia o que estava falando, porque ele conheceu 2 gerações nesses 40 anos. Uma geração de derrotados. 80% daqueles que saíram do Egito não atravessaram o Jordão, foram derrotados no deserto. Mas eu vou dizer para os amados, a matemática ainda é assim. A maior parte de nós, ainda que alcancemos a salvação, não desfrutamos da vida abundante prometida por Cristo. Porque não praticamos a palavra, porque não obedecemos, porque não controlamos o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso reagir, não guardamos os nossos pés e nos deixamos laçar no laço do passarinheiro. Então, muitas atitudes que nós temos impedem a nossa conquista, impedem a nossa vitória, impedem o desfrutar das porções benditas que Deus tem para nós. Eu queria citar hoje algumas muralhas, que você pudesse entender exatamente o que significa isso. 6 dias, 6 voltas. Para cada dia, Deus queria derrubar na vida do povo uma muralha. Eu creio que a primeira muralha que Deus queria derrubar é a muralha da incredulidade. Amados, crer é uma decisão. Nós falávamos na quinta-feira, nesse culto que eu assinalei no início desse culto aqui. Falamos na quinta-feira sobre esse processo da instituição da Páscoa, de sacrificar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas e janelas. Deus deu uma ordem a Moisés e Moisés deu uma ordem ao povo. A função do sacerdote, do pastor é essa, amados. Ele recebe de Deus e traz ao povo. Evidentemente, se o povo consulta a palavra, medita na palavra, ele já sabe quais são as ordenanças de Deus. Mas nós lembramos delas.
Moisés deu ordem, e eu creio que nas casas dos israelitas, muitos dos que passaram o sangue não dormiram à noite, preocupados, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Imagina se nós recebêssemos essa orientação de um líder. Vocês vão passar o sangue do cordeiro nas casas, por dentro, porque essa noite vai passar o anjo da morte pela cidade de Votorantim, de Sorocaba e região. E todas as casas onde não houver a marca do sangue, o primogênito vai morrer. Imagina o nosso coração. Eu sei que nós passaríamos ali o sangue, mas aí ficaríamos assim, Senhor, eu clamo em nome de Jesus, Senhor, que Tu vejas o sangue, que Tu enxergues o sangue, Senhor. Senhor, que Tu guardes a minha casa, Senhor. Senhor, que o anjo da morte não entre na minha casa. Irmãos, ou não é assim que nós fazemos? Assim que nós fazemos. Mas Deus deu a ordem. Quem não creu e passou o sangue, o que aconteceu com o filho primogênito? Continuou vivo ou morreu? Ele não creu, mas obedeceu. O filho morreu, continuou vivo. Fale alto. Continuou vivo. Porque, amados, tem coisas que não dependem da fé. Depende da obediência. Deus diz em sua palavra que para Ele obedecer é melhor do que sacrificar. Nós achamos que nós movemos o coração de Deus quando fazemos sacrifício. Eu vou jejuar porque tem um propósito, um projeto, eu vou mover o coração de Deus. Você jejua, mas não obedece, seu jejum não tem valor. Então, quem vive uma experiência de fé e derruba a muralha da incredulidade, sabe o seguinte: quando nós obedecemos, o que Deus falou que vai acontecer, acontece. E quando acontece, nós que não críamos, passamos a crer. Irmãos, olha que processo glorioso. A obediência traz a fé, porque nós vemos que pela obediência nós alcançamos vitórias. Então a incredulidade, ela entristece o coração de Deus, porque quem não crê duvida, e quem duvida não pode receber as porções que Deus tem. Então nós precisamos tirar essa muralha da nossa frente, a muralha da incredulidade precisa cair. Um dos maiores impedimentos que nós temos na nossa vida e que impedem a conquista e a vitória é a incredulidade. E a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus fala assim: o meu justo viverá da fé. Não é pela fé, da fé. A fé é a essência do justo. Só que a obediência, ela prepara o caminho para que a fé seja acrescentada. Segunda muralha, muralha da ansiedade e da impaciência. Eu não sei como que você reage quando as circunstâncias são difíceis. Eu não sei quantos aqui ficam ansiosos, às vezes aflitos, impacientes. E Jesus fala o seguinte: não adianta você ficar ansioso. A palavra de Deus fala assim: não andeis ansiosos, angustiados, aflitos por coisa alguma. A ansiedade, irmãos, ela nos faz precipitar. Quando nos precipitamos, nós chegamos na frente de Deus, sabia disso? Abraão, recebeu a promessa e Saraí era estéril. Aí Saraí teve uma ideia fenomenal, falou assim: Deus prometeu, mas eu sou estéril, então não é comigo que Abraão vai ter filho. Aí ela teve uma ideia sensacional, amado. Igual nós fazemos de vez em quando. Deus disse que vai fazer, mas eu preciso ajudar Deus, porque Deus não sabe fazer. Eu preciso dar uma forcinha para Deus. Então o que ela fez? Ofereceu para Abraão a escrava. Já que a descendência de Abraão vai ser com a escrava. Aí nasceu Ismael. Ismael é o pai da nação palestina. Então a precipitação nos faz chegar antes do operar de Deus. Quando nós chegamos antes do operar de Deus, nós nos precipitamos. Sabe o que é precipitar-se? Alguém sabe o que é precipício? Precipício é coisa boa ou coisa ruim?
ruim. Então, precipitar-se é lançar-se no precipício. Toda precipitação não dá certo. Quando fala assim, ó, precipitou-se, pulou para a morte. A precipitação é um pecado que nós cometemos sem que achemos que é pecado. Mas é um dos maiores pecados que nós cometemos. Então a ansiedade, ela precisa sair da nossa frente. A palavra de Deus fala que nós não devemos andar ansiosos, porque a nossa ansiedade não muda as circunstâncias. Quarta muralha, da autossuficiência. Quem aqui confia mais em si do que em Deus? Quem aqui confia mais nos poderosos do que em Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, maldito o homem que confia no homem, em si mesmo e outro homem. Maldito, quer dizer, não tem como ser abençoado, mas bem-aventurado o homem cuja confiança e cuja esperança é o Senhor. Mas às vezes nós queremos fazer do nosso jeito que somos autossuficientes. Autossuficiente é assim, ó, você não precisa que Deus opere, você sabe fazer. Você não precisa que a palavra oriente você, porque você sabe o que deve ser feito. Se você for um pouco bem sucedido, não muito ainda, em pouco, já é difícil Deus tratar com você, porque o sucesso envaidece, o sucesso cega, o sucesso ensoberbece. Ou não é assim? Quando nós fazemos alguma coisa que dá certo, do nosso jeito, nós achamos que todas as vezes que fizermos do nosso jeito vai dar certo. Falei de Moisés agora. Ele criou um hábito, ele achou que o poder estava no cajado, feriu a rocha, por isso não entrou na terra prometida. Será que nós somos capazes de compreender que existem muralhas no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa postura, que estão impedindo a vitória? Muralha do desânimo e da propensão a desistir. Mas tem vidas que estão chegando, aí no final da travessia do Jordão, e desiste. Às vezes a vitória está tão próxima, desiste. Pior que isso, tem pessoas que já alcançaram algumas vitórias, tem pessoas que já viveram alguns milagres, e não perseveram. Imagine uma árvore, de um fruto maravilhoso, mas que frutificasse uma única vez na vida. Quantas outras vezes nós iríamos lá buscar fruto? Nenhuma outra, não teria fruto. Você não foi separado, você não foi resgatado, você não foi alcançado para viver um único milagre, para viver uma única vitória, para ter uma única colheita. Deus quer fazer você viver e desfrutar do melhor da terra. Mas não depende dele, depende de você, depende de mim, depende de nós. Nós é que não compreendemos isso. Muitas vezes desanimamos, nós somos da geração do quase. Sabe o que é a geração do quase? Quase ganhei. Perdeu. Quase sarei. Continuou doente. Quase passei de ano. Repetiu. Eu quase consegui aquele emprego. Não conseguiu. A maioria do povo de Deus que saiu do Egito pereceu no deserto por causa do quase. Irmãos, Deus não é um Deus de quase. Deus é um Deus cujos propósitos se cumprem sempre. Se Deus disse, vai acontecer. Por isso precisamos perseverar. Sexta muralha. Muralha da murmuração. Essa aqui fecha a porta. Você não precisa murmurar assim classicamente. Você pode murmurar sutilmente. Sabe como que a murmuração clássica é o que o povo fez no deserto. O Senhor nos tirou do Egito para nos fazer perecer na terra prometida. Nós nos vimos como gafanhotos diante dos gigantes da terra prometida. Antes nós ficássemos no Egito, comendo da carne que tinha na panela dos escravos. Quando Moisés foi para o monte para receber as tábuas da lei, o povo criou ali um bezerro. Disse assim, esse agora é o nosso capitão, esse agora é o nosso Deus.
Não adianta seguir alguém com quem Deus fala, vamos seguir esse aqui, esse bezerro não fala, mas ele é o nosso ídolo, nós podemos vê-lo, nós não conseguimos ver Deus, e Moisés sumiu. O povo reclamava todos os dias. A murmuração sutil é aquela que você diz assim, está difícil demais, não vai ter jeito. Eu não sei até quando eu aguento. Eu não sei se vai dar certo, não. Mas Deus não falou na palavra? Não, ele falou, mas eu não tenho fé para isso. E as coisas como estão? Eu não sei. Eu recebi uma palavra, recebi uma promessa, mas até agora eu não vi nada. Murmuração sutil. Murmuração para Deus é murmuração, inclusive quando você pensa em murmurar. A diferença é que quando você não manifesta verbalmente, o diabo não tem poder sobre a murmuração. Então você pode se arrepender dela, porque às vezes nós pensamos que não vai dar certo. Às vezes nós pensamos que Deus perdeu o poder. Às vezes nós pensamos até que o que nós já fizemos para Deus é suficiente para o resto da nossa trajetória. Às vezes nós pensamos e agimos de tal forma que temos a impressão de que quando nós vivemos o milagre, na verdade nós demos uma oportunidade para Deus fazer o milagre. Ele já fez, agora eu vou viver do meu jeito. Mas às vezes nós priorizamos mais os compromissos com os nossos amigos do que os compromissos com Deus. Valorizamos mais os compromissos com as nossas coisas que com as coisas de Deus. Às vezes nós colocamos Deus em segundo, terceiro, quarto lugar e queremos que Deus nos acrescente as coisas. Jesus fala de uma forma tão clara, coloca Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Aí um exercício apenas de interpretação de texto, não precisa nem ser espiritual. Lembra do tempo que você estava na escola, ainda está? Interpretação de texto. Fala assim, bom, se está escrito que se eu colocar Deus em primeiro lugar, as coisas serão acrescentadas. Então, interpretando o texto, eu posso mudar a equação, diz assim, se eu não colocar Deus em primeiro lugar, eu não serei abençoado, as coisas não serão acrescentadas. Ou mais que isso, se eu não colocar Deus em primeiro lugar, as coisas serão subtraídas. Porque às vezes nós recebemos, quando colocarmos Deus em primeiro lugar, e depois deixamos de colocá-lo em primeiro lugar, e as coisas começam a ser subtraídas. Talvez você não perceba o que é isso, mas é um processo. É como agem os gafanhotos. São 4 tipos de gafanhotos. O migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Às vezes nós só percebemos que os gafanhotos estão na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso negócio, quando chega o destruidor. Aí já não tem mais jeito, já destruiu a árvore. Então, amados, nós precisamos fechar os lábios para a murmuração e glorificar a Deus, com cânticos de louvor e ações de graças. No 7º dia, foram 7 voltas nas muralhas. E eu creio que Deus disse assim para Josué, fala para o povo refletir sobre todas as muralhas que precisam ser definitivamente derrubadas, inclusive da síndrome de derrotado. Você não foi separado por Deus para ser um derrotado. Você foi separado por Deus para ser mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Nós somos derrotados porque não cremos. Nós somos derrotados porque somos ansiosos. Nós somos derrotados porque desobedecemos. Nós somos derrotados porque somos autossuficientes. Nós somos derrotados porque desanimamos. Nós somos derrotados porque murmuramos. Mas se nós derrubarmos essas muralhas, o inimigo não tem poder para impedir o operar de Deus em nosso favor. As porções que Deus tem para a minha vida e para a sua vida são estabelecidas na palavra. E tudo quanto está escrito na palavra são porções que Deus separou para o seu povo. E o povo de Deus se credencia a recebê-las quando lhe obedece. Quando crê. Quando depende dele. Quando permanece fiel.